como você disse, não é que é culpa nossa que os nossos filhos ficam cruéis, mas talvez o que seja a nossa responsabilidade nos preparar e preparar os nossos Exatamente, filhos para o mundo. exatamente. Assim, a gente pode dizer que o ambiente molda, que a primeira infância é decisiva. Podemos dizer que os padrões também se repetem, mas o que é certeza? A mudança é possível E a quando qualquer não tem momento. uma outra questão. E a pergunta acho que honesta de hoje: estamos atentos ao ambiente emocional que estamos criando? Que pai sou, né? Que pai Que sou? pai Eu sou? acho Que que é pai, que isso. pais, né? Essa autoavaliação contínua. Educar vai muito além de corrigir comportamento. É onde a pessoa cria consciência de que o ato praticado vai gerar uma consequência. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso 11º. Acho que eu vou parar de falar em números ordinários. Vou falar nosso episódio 11, porque senão depois eu vou ter dificuldade para ficar falando esses números. Então, é o nosso episódio 11. E o nosso tema hoje é um tema muito atual, né? Estamos aqui pós-carnaval, que já estamos em tempo real, né? Pós-carnaval. E esse começo de ano foi bem tumultuado, com bastante coisa acontecendo, muitas notícias. E uma coisa que chamou muita atenção nos últimos meses foi o acontecimento que teve no Sul, né? Acho que na região Sul, não vou ser muito específica aqui, com relação a maltrato aos animais, né? Em todo esse contexto, a gente chegou a esse tema, né? Se os nossos filhos ficam cruéis, a culpa é nossa, né? Porque geralmente, quando acontece qualquer tipo de caso, um maltrato, um caso parecido com esse, que foi maltrato dos animais, ou de repente aqui, né, a humilhação de um colega, a demonstração de frieza, a primeira coisa que as pessoas se perguntam é onde estão esses pais? Esses pais não deram educação? Como é que eles foram criados, né? Como esses jovens ou essas crianças foram criadas? E será se tudo é responsabilidade dos pais, de fato, né? Sim. Até onde nós, como pais, podemos influenciar nesses comportamentos, né? E o que a gente pensa sobre isso, né? Então, é Então, é sobre isso que a sobre gente vai isso que falar. nós vamos estar falando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Antes de darmos continuidade, né, vamos pedir para que nós possamos estar adentrando a sua vida, a sua casa, com ensinamentos, porque parece-me que se você der o like, eu tenho certeza disso, se você der o like, o YouTube, não é isso? Uhum. Ele entende que esse conteúdo é de interesse, então a gente pode ajudar a mais pessoas através do conhecimento. Eu sou Cléo Augusto, sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, e hoje, depois desse início maravilhoso, que a Mari, também aqui, que já esteve dando início, que também daqui a pouquinho vai se apresentar, a gente vai estar falando, então, né, desse podcast, nesse episódio 11. Tempo de Cuidar é o nosso podcast, com o assunto: se nossos filhos ficam cruéis, é nossa culpa? Então, dá um like, tá bom? Se curtiu essa nossa apresentação aqui, esse nosso bate-papo, para que nós possamos alcançar as demais pessoas. Sim, claro. Então, como a Cléo especificou, dá o like, compartilha o vídeo, segue o nosso canal, né? Que isso é Isso. muito importante. De fato, eu não me apresentei bem no começo, né? Mas eu sou a Mari Lúcia Silva, sou escritora, especialista em gerontologia, e estou aqui mais uma vez nesse nosso podcast, que é uma conversa aberta, em que a gente traz muitos temas diferentes, né? Mas muito relevantes. E o tema de hoje, assim, eu achei muito importante não só como pessoa, como sociedade, mas eu acho que como mãe, né? Porque a gente sempre tem essa dúvida, né? Até onde a gente pode ir, até onde a gente influencia, né? De fato, ali na criação dos nossos filhos, né? O que a gente pode fazer para que eles, para entregar para o mundo esse ser humano melhor? Foi interessante até, antes de nós começarmos aqui exatamente o nosso episódio de hoje, conversávamos antes, e eu disse até para a Mari, olha,
Esse assunto me deixa um pouco incomodada, né, porque assim, a gente achou necessário trazer esse assunto para que nós possamos também acalmar pais, porque às vezes o comportamento do filho, ele fala assim: "O que foi que eu fiz?". E também, né, auxiliar também a jovens, a adolescentes que passam muitas vezes por situações de violência. Ele mesmo é uma pessoa violenta e não sabe de onde vem essa situação, o que acontece comigo, por que que eu sinto estas questões dentro de mim. Então, acho também que vai muito além, né, da situação de se nossos filhos são cruéis, se a culpa é nossa. A gente fala aqui exatamente daquela questão que aconteceu com aquele cachorrinho, né, o Orelha. Eu fiquei muito triste, eu vejo que isso acontece sempre. O Orelha é um dos. Isso acontece com cachorrinhos, com bichinhos, com humanos. Isso nos leva a perguntar, né, não só, né, como a Mari falou, quando uma criança ou um adolescente machuca um animal, humilha um colega ou demonstra frieza diante do sofrimento de alguém, né, a reação costuma ser imediata. Esses pais não deram educação. Então, assim, é um adoecimento. O que pode levar esse jovem, essa criança, esse adolescente a ter esses comportamentos tão inadequados? Eu acho que esse é o que nós vamos estar falando aqui hoje, né? Então, eu acho de suma importância. Não está sendo fácil para nós, não é verdade? Não. Vamos, né? Porque assim é algo que machuca, mas a gente precisa atravessar essa barreira para que possamos ensinar, auxiliar e caminhar, sempre podendo ajudar naquilo que a gente pode através do nosso conhecimento. Sim. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente entende, né, assim, quando logo que você começa a pesquisar qualquer coisa a respeito Uhum. disso, né, a primeira coisa geralmente o que vem, né, sim, existem explicações científicas para o fato de alguns comportamentos, né? Por exemplo, assim, tem essa questão da pesquisa da teoria do apego, por exemplo, né? Uhum. Que eles falam que isso depende, que esse comportamento depende muito de como foi essa relação com os cuidadores, com os pais ali, né? As pessoas que criaram a criança, né? E que dependendo desse comportamento do cuidador, né? Se é um comportamento firme, confiante, que está sempre se mantendo ali de uma maneira mais. Qual que é a palavra quando a gente quer falar assim? Consistente, Consistente né? isso. Que se é um comportamento mais consistente, a gente acaba criando mesmo, né? Crianças, pessoas, né? Indivíduos também mais consistentes, com mais autoestima, com mais direção, com mais facilidade de resolver Isso, problemas, problemas, né? isso, é. E, enfim, e para as outras coisas também, né? Pais ausentes, ou com uma ausência assim que foi, como fala assim, proposital, né? Tem pais que realmente são ausentes propositalmente, ou que criam na criança uma ela precisa se autocriar, né? Sim, É aquele, de acordo com a um ambiente necessidade. ali, né? A gente fala na psicologia que quando não há vínculos seguros, Isso, né, que a gente exatamente. chama dos vínculos, quando não há esse vínculo seguro, há uma maior dificuldade de uma regulação emocional, como o próprio nome Uhum. diz. Então, tende mesmo a ter maior dificuldade. A partir do momento que tem uma maior dificuldade, obviamente, em alguns casos, a violência Exatamente. vai sobrepor a qualquer tipo de outro comportamento a não ser ela mesma. Violência, grito, enfim, vai influenciar sim. Não, influencia, como você falou, influencia, esse caso, né, da criação influencia, e o que a gente encontra é que influencia mais do que a genética. Né, que tudo é assim, que existe uma questão, dos genes, assim, Sim, obviamente, mas que a questão ambiental de como acontece esse desenvolvimento, como, por exemplo, aqui falando essa questão dos cuidadores, dos pais, e também o ambiente social. Isso eu acho que é um dos grandes fatores para moldar esse tipo de comportamento. a gente fala que na questão da psicologia do desenvolvimento, é, a- é dito que essa maturidade, essa empatia, ela é construída no decorrer do tempo, né? Então, assim,
Muitas vezes a criança não traz uma crueldade, mas é a imaturidade daquilo que está fazendo. Claro que eu não levo isso para o caso do cachorro. Para mim, tinha, não era imaturidade. Para mim, eles sabiam o que estavam fazendo, mas não vou entrar nesse mérito agora, de julgar ou não, não cabe a mim. Mas, que foi cruel, mas eu não vejo como uma questão de maturidade, mas também, muitas vezes, é a imaturidade dessa criança que ainda não tem percepção do mal que ela está fazendo. Não vamos entrar aqui em transtornos, não vamos entrar, não vamos. A gente fala nessa questão mesmo da questão dos pais. Nossos filhos são cruéis, a culpa é nossa, né? Então eu não dei educação, então eu não fiz por onde. Vai depender mesmo, realmente, além da questão física, né? Você estava falando, como a gente também aponta como o córtex pré-frontal, né, que é responsável pelo julgamento moral e controle de impulsos, ainda está em desenvolvimento, como a gente falou. Então, às vezes não é crueldade, mas é imaturidade. Mas dentro da questão também do ambiente a qual essa criança mora, ou seja, tem participação, sim, algumas vezes dos pais, sim, um É, abandono, enfim, é, vários fatores. essa questão do córtex pré-frontal, faz Pré-frontal, isso. isso. É, existe, assim, na verdade, quando eu era mais jovem, as pessoas falavam em adolescência, e a adolescência ela acontecia ali dos 11, 12 anos, e aí quando a gente fazia 18 anos, a gente era totalmente adulto, e era tratado como adulto, e a vida tinha que seguir, enfim. Aí, de uns anos para cá, já se começou a falar na adolescência até os 25 anos, Uhum. né? E pesquisas mais recentes agora já trazem, né, essa questão do desenvolvimento do córtex até os 30 anos. Então, falando que esse período adolescente, que é desse comportamento mais imaturo, com menos regulação, com algumas dificuldades ainda de maturidade, né, que é o comportamento adolescente, que pode chegar até os 30 anos, né? Então, assim, são muitos anos a mais. Mas será se isso é uma questão social? Eu vou tentar explicar, assim, por exemplo, porque se o córtex está se desenvolvendo até os 30 anos, será se quando eu tinha 18 anos, o meu córtex estava totalmente desenvolvido? Provavelmente não. Não. Eu ainda estava nesse mesmo processo. Mas o ambiente social daquele momento me fazia ser adulta. Eu precisava ser adulta, eu precisava ter a minha vida, o meu emprego, eu precisava cuidar das minhas coisas, porque o ambiente social pedia aquilo. E hoje a gente tem um ambiente social que permite que o jovem seja jovem mais tempo, que o adolescente seja adolescente mais Sim, tempo, sim. né? Ambas temos filhos na casa dos 20 anos e a gente percebe que não é o comportamento de longe, não é um comportamento parecido com o que a gente tinha na mesma idade, né? Assim, a gente tinha muito mais responsabilidade Sim. já. Era uma outra geração. Então tem uma certa, na minha opinião, há uma certa influência. Então a gente pode dizer que se, dentro desse comportamento agressivo, certo? Desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Se há uma repetição, há uma ausência de culpa, o prazer no sofrimento, a literatura nos traz que há possíveis traços a gente pode dizer, de insensibilidade emocional, enfim, de alguns traços também dentro do aspecto psicológico. Mas a ciência nos traz uma coisa muito importante. Ela também fala que pode ser multifatorial. O temperamento da pessoa, tem a questão da genética, tem questão do ambiente e dos modelos observados. Essa aprendizagem social, né, que existe da modelagem, né, de você Isso. modelar o comportamento do outro, né? Isso faz muito sentido quando a criança está crescendo, porque a gente sempre brinca que criança é uma esponja, né? Que ela absorve tudo que ela vê. E é isso mesmo. Primeiro ela observa, aí ela vê aquele comportamento, e aí ela vê como aquilo funciona. E aí a pessoa vamos supor que ela vê uma pessoa tendo um comportamento agressivo, né? O pai, ou a mãe, um parente, um amigo, enfim. E ela observou que aquela pessoa teve aquele comportamento agressivo, um comportamento não muito legal. E depois a vida seguiu e não houve nenhum tipo de punição com aquilo.
sabe assim? Então ela observou. Isso, a falta de limites também, isso é Aí eu verdade, falo entendi. assim, então peraí, não aconteceu nada. Então eu acho que eu posso ter uma atitude parecida, porque Não vai aí acontecer não vai nada, né? acontecer nada. É, E é um comportamento normal, porque se ele está tendo uma atitude agressiva e a vida dele está seguindo, ser agressivo é normal. É positivo, ou é ok, pelo é vida, menos. né? Essa é a forma de viver. É, As pessoas, porque muitas vezes eles pensam que todos vivem assim, né? exatamente. Todos Se ele vivem está num assim. ambiente que ser agressivo é ok e que nada acontece, eu posso crescer e ser agressivo. Eu posso ser assim, né? É normalizar, né? É, Ele normaliza. é a modelagem. Então, assim, realmente, o ambiente, eu acho que é multifatorial, mas eu acho que o ambiente tem na minha perspectiva, como pessoa, não, não, não por isso que exatamente por isso que sempre peço auxílio a você, com todo o Estamos seu juntos. conhecimento. Sim, mas assim, Mas, assim, eu acredito que o fator social e o ambiente onde a pessoa está inserida é muito importante. eu penso que a palavra culpar alguém, né? Ou a gente já basta que as pessoas e nós mesmos não, muitas vezes nos culpamos. Como mãe, acho que qualquer coisa faz com que a gente se culpe. É, é verdade. Imagina se eu fico pensando, por isso que eu disse, a questão de não ter adentrado profundamente na questão do cachorrinho, eu não sei qual foi o comportamento dos pais nesse. Você sabe me dizer qual foi o comportamento dos Não, pais assim, vou ser muito sincera que eu não, dentro do que a mídia trouxe? Você sabe eu de não, alguma não coisa tenho muitos detalhes e até tentei não me aprofundar muito, porque eu sou uma pessoa que fico altamente impressionada com qualquer coisa, assim, nesse aspecto violência, né? violência. Tá. Eu fico impressionada, fico pensando naquilo por dias, assim, mas, e isso eu acho que também é uma coisa que a gente pode trazer aqui. Eu acho que a primeira, que foi muito criticada, que parece que os pais defenderam, tirar as crianças do país, para tentar abafar o caso, tentar diminuir, né, o assédio também, né, porque você imagina a revolta das pessoas, todo mundo sabia onde que era o lugar, sabia onde era o condomínio, e assim, isso acaba criando uma comoção social, assim, e as pessoas às vezes são agressivas mesmo, né? Então, na Entendi. intenção de proteger também os filhos disso, eles tomaram algumas medidas. Mas assim, e muitas pessoas julgaram os pais por isso. Mas aí eu te pergunto, será se fossem nós filhos? Porque aí a pessoa fala assim, ah, não, mas meu filho não faz isso. Meu filho jamais faria isso. Porque geralmente a gente tem essa coisa de falar, ah, não, meu filho jamais faria isso, né? Então já começa com essa primeira desculpa, sabe? Primeira pré-desculpa, né? Mas será se não fossem nossos filhos a cometer um erro, será se a gente também não protegeria? Se a gente também não iria tentar colocá-los, talvez permitir que houvesse uma punição, mas uma punição talvez dentro do que para a gente parece cabível, ou parece ok, ou parece, sabe, assim, aceitável, essa é a palavra. Será que eu também não ia querer que a punição fosse algo que eu imagino aceitável e não essa punição severa que as outras pessoas de fora acabam querendo imputar porque não são os filhos deles, são os nossos filhos? Sabe, assim? Então, assim, não estou falando que o que eles fizeram está certo, mas Sim, eu acho que antes da gente julgar, quando o pai e a mãe protegem, num caso assim, e a gente teve outros casos que quando esse caso veio à tona, eu lembrei muito do caso da Isabela Nardoni, que foi o caso que o sei. pai protegeu muito, né? O pai do, O do avô, rapaz. né? É, um paterno, né? Isso, enfim, que era uma coisa absurda, você fala assim, gente, não é possível. Mas a gente às vezes tem que se policiar para saber até onde talvez a gente iria pelos nossos filhos também. Muito boa a sua colocação, porque uma coisa é culpa, uma coisa é responsabilidade. Eu acredito que se o seu filho fez algo errado, você pode, como que eu posso dizer? Você pode fazer o que for possível, mas você não pode deixar de ensiná-lo a arcar com a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele e qualquer pessoa, né? Então, eu acho, não gosto, eu penso, né? Eu gosto de falar eu penso, não gosto de falar eu acho.
Eu penso que quando você não auxilia, ajudando o outro a arcar com responsabilidade, você também não arca com a sua enquanto exemplo, ambos vão sofrer a consequência posteriormente, porque ninguém fica em paz. Não. Não haverá paz, Sim. né? Naquele momento não haverá paz, mas não adianta quando você não ajuda o outro a arcar com a responsabilidade, ele vai acreditar que, lembrando, se ele não tiver algum transtorno, tá? Mas ele vai arcar com aquela responsabilidade? Não, então fazer ou não fazer Eu acredito que alguns pais, talvez, em casos assim, né? A gente colocando talvez assim numa coisa mais normal que aconteça. De repente, quando bate num coleguinha na escola, quebra criança, um né? brinquedo do amigo, né? Eu lembro um caso que um pai bateu no aluno, né? Porque o aluno estava, uma criança estava maltratando o filho dele, né? Daí ele foi. Então, assim, e são coisas que acontecem mais, e talvez que a gente haja com mais naturalidade quando fala, né? Que não está envolvendo, talvez, morte e tal. Mas, a minha questão é, porque alguns pais são pegos de surpresa. De repente, o filho passou a vida tendo um comportamento que pareceu muito calmo, muito tranquilo, nunca teve coisa, e de repente acontece algo assim, né? Como aconteceu lá. Mas existem casos também que vai havendo pequenos sinais, É isso onde eu ia que vai chegar. começando assim, começa primeiro lá na escola, quando quebra o brinquedo do amigo e quebra de Uhum, uhum. propósito, né? Porque não é meu ou porque ele não me emprestou, então eu vou quebrar. Tipo assim, aí a mãe passa um pano ali da primeira vez. E aí depois acontece um pouquinho maior quando tá tratando um outro amiguinho com bullying, quando tá, né? Sim, E aham. ele vai dando vários sinais. E que ele vai aprendendo? A todo sinal que eu estou dando e a cada coisa que eu faço, eu sou protegido. E não há consequências do que eu faço, né? Então eu posso extrapolar todos os É, limites que eu isso. sempre terei a proteção. Aí, nesses casos, talvez o pai e a mãe tenham uma parcela Sim, não sei culpa, mas é, uma parcela de de envolvimento, não né, de não responsabilidade, né? É, responsabilidade. de não responsabilidade. Isso é fato. Isso é fato. A gente fala de crianças e adolescentes, né? Porque quando adultos, aí, no caso, Eles têm que assumir por si, né? aparentemente, eles têm que assumir por si, aparentemente já tenham essa maturidade, como a gente viu, cada dia mais essa maturidade, de Tá acordo com a diminuindo. neurociência, está mais distante de se, como que eu posso dizer? De se, Consolidar, né? de se consolidar. Isso entra em questão de gerações? Não sei, são as coisas que são mais rápidas. A gente não sabe, né? A gente é de uma geração que, com 12 anos, você já tinha que estar trabalhando, né? Já tinha que estar, muitas vezes, 16, 17, 18 anos, já estava ali na faculdade com 17, 18, né? Enfim, né? Hoje também está mais fácil, aparentemente, o acesso às informações, né? Mas parece que está um mundo cada dia mais violento. Eu acho que a gente pode até trazer isso aqui, ó, o mundo cada dia mais violento, sabe? Falar um pouco dessa. Fica isso do mundo cada vez mais violento. Será, assim, porque toda vez que eu falo alguma coisa assim que eu fico muito embasbacada que alguma coisa aconteceu, eu comento com minha mãe, ela fala assim, isso aí sempre existiu. Sabe, assim, ela fala assim, isso aí sempre existiu. Mas Será? vocês que não ouviam falar, mas sempre existiu. Minha mãe sempre fala assim, né? Mas eu me pergunto assim, então, mas existia e eu não ouvia falar. Então, se eu não ouvia falar, eu tinha muito menos influência para fazer algo parecido, né? Hoje, como você falou, o mundo está violento. Mas o mundo está violento porque a gente consegue ter essa percepção do mundo violento, porque a gente tem um excesso de informações e a gente consegue saber tudo que acontece em todos os lugares. Então, a gente consegue saber que o mundo está violento e consegue saber exatamente os tipos de violência que vem acontecendo. Se a pessoa tem uma tendência eh, mais a ser ou a fazer algo, talvez ela se influencie. Com certeza. A, a gente vê através dos atentados contra as escolas, né? Eles sempre são influenciados por ou algum filme, ou algum jogo, enfim, todas essas bullying que sofrem.
Tem sim, são influenciados também pelo que assistem, pelo que veem, né, pelo que vem. E o acesso fácil ao que se precisa para fazer isso, para comprar a arma, para, sim, influencia. Na minha opinião, sim. Igual você falou, o mundo tá violento, mas é porque a gente tá conseguindo ter essa percepção do mundo violento. Assim, a gente pode até, dentro do nosso caminhar, no nosso podcast, fazer um convite a um antropólogo social que tem uma especialidade em questão de segurança, para que possamos até trazer para os nossos queridos Sim. sobre essa questão do passado, hoje, o que é a violência nesse aspecto no passado e hoje. Antes eu acredito que ninguém falava, né, em alguns aspectos, mas talvez por não ter os meios tão fáceis, talvez fosse. Eu acredito, hein, gente? Não estou falando. Assim, Eu acredito que fosse menos violento. Não estou falando que está certo ou errado. Eu estou falando. Quem quiser depois pode até, olha, eu sei e tal. Eu discordo, a gente concordo. até gostaria de receber Esses feedbacks, feedbacks, exatamente. participações, porque assim, realmente dá-se essa percepção de que hoje é mais violento Tá. do que no passado. Porque o que você escuta, né? Toda vez que vem uma notícia dessa louca, né? Que as coisas acontecem assim, a primeira coisa que você escuta, assim, quase como um coro, é o mundo tá perdido. Não é assim, o mundo tá perdido, porque são muitas coisas ruins Mas eu confesso que eu acontecendo. ouvi isso da minha avó também. Não, Né? aí é por isso que eu falo. E às vezes minha mãe fala assim, não, mas isso aí sempre aconteceu, é que as pessoas não ficavam sabendo. E eu acho que pode ser Pode isso, ser. que às vezes acontecer ali num núcleo, e o que aconteceu, por exemplo, numa cidade do tamanho de Mogi, há alguns anos atrás, talvez não chegasse nem sei lá, a São José, É, não, com sabe? certeza não. Né? E hoje não, hoje aconteceu lá no Amazonas, e aí em 2 horas, já, todo mundo Sim, aqui em São Paulo está sabendo, é tudo muito rápido. Então, eu acho que pode sim, esse excesso de informação e de ver coisas muito ruins acontecendo, influenciar pessoas já com essa tendência a fazer coisas ruins, né? isso, se ela já tem uma tendência. Porque assim, uma pergunta que a gente faz, né? A Uhum. crueldade infantil, adolescente, é sinal de algo mais profundo? O que a gente pode dizer? Nas crianças, a gente pode dizer que não necessariamente é algo que precisa de uma questão mais profunda. Por quê? Às vezes as crianças, as pequenas, tá? Elas testam os limites dos adultos. Elas vão até onde, né? Pega ali o gato. Já, Não, já, já viu o gato com criança? Tadinho. Pega o gatinho e vai. É. a gente precisa contar uma coisa. Vamos contar uma coisa, a história da formiga. Foi muito legal. Não fui eu. Isso aí que você falou, o negócio, é que começa assim, né? E vai testando. Hoje eu maltratei o cachorro, o gato, né? E ficou tudo Sim, bem. sim. Então amanhã. E assim, a gente viu. Agora você falou o negócio de maltratar o gato, e me veio um flash de um menino que era um menino novo que tinha entrado tipo numa clínica veterinária. Isso já faz um tempinho. Ai, ele matou Você tá lembrada? os coelhos. Isso era um menino bem É. novo. E tava sozinho. Me parece que havia traços de psicopatia. Né? Não me recordo muito bem, mas não sei, eu acho que é Então, alguma coisa assim. será que nunca ninguém percebeu nada? É isso que eu falo. É igual você falou, vai testando os limites. Eu fiz Então, isso. porque quando há uma repetição persistente, há uma ausência de remorso, há o prazer, ó, repetição persistente, e há o prazer em machucar, é importante uma avaliação clínica, sim. Aí os pais, aí precisa uma intervenção, aí os pais precisam estar atentos quando isso começa a acontecer. Prazer, ausência de remorso e repetição persistente. Aí o pai, os pais, enfim, quem for o responsável, crianças, adolescentes, aí com certeza precisa de Às uma vezes, avaliação às clínica. vezes pode não ser nem essa questão da psicopatia, mas às vezes é alguma outra coisa que incomoda a criança e Sim, faz a criança ter, né? sabe o que é pior? É ignorar os sinais. Isso que eu tô falando. Ignorar os sinais Então, eu aí acho que é mais prejudicial do que agir. Então, eu acho que só é responsabilidade dos pais quando existem sinais, alguns sinais, né, e que são totalmente ignorados,
E a criança vai cada vez evoluindo mais naquele comportamento e vai tendo sempre essa proteção e essa proteção pode vir por esse excesso, né? Esse excesso de proteção, ou pode vir até mesmo por um descaso. Sim. Porque se a criança é uma criança que não tem muito amparo, muito cuidado, né? Não recebe essa atenção dos pais. Isso faz junção ao que nós falávamos há pouco, né? Por que será que esse mundo está mais violento? Porque eu acredito que está menor as conexões. As pessoas estão desatentas às pessoas. Então, aí cada um que lute para arrumar o seu jeito de chamar a atenção ou acaba desenvolvendo alguma situação psíquica devido ao ambiente de abandono, ao ambiente de descaso, ao ambiente de não ter limite. Tem muito também as questões da, do uso do álcool, né? Dos entorpecentes, enfim, todas essas questões. Dito que por exemplo, que nesse caso específico, né, que a gente está falando do cachorro, não tenho base, assim, não sei exatamente se foi isso, mas eu acho que totalmente sóbrio eles não Eu estavam. acredito que eles não estavam É, totalmente sóbrios, também acredito. porque realmente, né? E assim, aí tem esse negócio, essa questão da validação social com os amigos. Quando a gente fala do ambiente, Aham. que a gente fala assim, porque tem a questão do ambiente, do pai, do cuidador, da pessoa que está ali, que cria a criança, enfim, né? Só que depois tem essa questão da validação social com os amigos, Uhum. né? Então, às vezes, em casa, o ambiente é ótimo, né? Tem um pai, uma mãe super Então, é consistente, isso. que está sempre ali, que está avaliando. Só que depois acaba entrando num grupo, por algum motivo, e aí existe essa questão de fazer assim, não, mas isso aqui é legal fazer, vamos fazer também, né? E existe essa pressão fora de casa. E às vezes a gente, como pai e mãe, às vezes não, a gente não tem controle sobre isso. Eu acho que não tem controle. Então, essa é a minha opinião. Quando essa criança, esse adolescente sai do nosso olhar, é Sai isso, do né? nosso olhar, Sim, com está no certeza. ambiente escolar, num ambiente, né, no grupo, enfim. Uhum. Porque todo mundo sempre fala assim, o filho da gente, e eu trabalhei em escola, e a gente ouvia muito falar nisso assim, como que é meu filho quando eu não tô? Ele geralmente é totalmente diferente do que ele é quando ele está com você. A grande pergunta nas reuniões de pais, né? É, Como que é meu filho sem a minha presença? Como que ele é? e geralmente ele é muito diferente. E a minha filha não é diferente. Igual, por exemplo, na questão da minha filha, por exemplo, não era diferente. A gente tinha uma percepção dela aqui, mas e como eu tinha muito contato na escola e tudo, eu sabia que o comportamento lá era diferente do que era aqui em casa, né? Porque assim, aí tá com os amigos, aí você quer ser mais legal, você quer ser mais descolado, né? Você não quer ser exatamente aquela pessoa que você é ali em casa, né? Porque para você ser, para um jovem, para um adolescente, ter o mesmo comportamento e ele não se deixa levar, ele tem que ter um nível de maturidade muito Enorme, né? alto. E Essa validação social, ela é gigantesca na vida de um adolescente, isso é fato. É fato. Isso muitas vezes acontece questões que a gente sabe que acaba participando de situações que talvez ele nem quisesse estar, mas acaba participando por conta da validação social. Então, assim, é culpa dos pais, né? Assim, até que ponto? até que ponto? É assim, mas a questão é a responsabilidade. Sim. Nem tudo vai estar na mão desse pai e dessa mãe, na verdade. Mas ajudar esse filho a assumir a responsabilidade do ato dele já é um grande passo. Claro, eu advoguei 20 anos. Os pais vão contratar o advogado, os pais vão buscar provas, os pais, toda a equipe vai trabalhar para defender o seu cliente e o seu filho, até, né, para que ninguém quer o seu parente preso, não quer responder no processo, mas ao mesmo tempo levar esse ser humano a arcar com as consequências do seu ato, seja as consequências boas ou não boas quando os atos não são bons, é o mínimo que um pai ou uma mãe ou qualquer pessoa pode fazer. Assim, isso, eu acredito nisso, igual você falou, eu vou defender, mas eu vou defender baseado, eh, eu acredito assim, não sei, aí eu não sei se cabe muito, né, porque a gente sabe como é
o direito, enfim, ou como de coisas que você precisa articular ali no julgamento, enfim. Mas eu acho que defender assim, olha, eu vou te dar todos os meios possíveis para você se defender, mas baseado na verdade, sabe? Assim, no que de fato aconteceu. Você fez isso? Então, assim, eu vou te dar todos os recursos possíveis para você se defender dentro do que é possível. Agora, eu não vou tentar fazer um plano, ter um plano mirabolante ou inventar. Exatamente. Inventar uma história para que você não seja responsabilizado por isso. Então, não, eu vou te dar os recursos, mas dentro desses recursos, a gente vai tentar. Por exemplo, tem pais que vão burlar, tem pais ou pessoas vão trazer o que for possível e impossível, criar. Tem outros que vão e falam: olha, meu filho fez isso, ele precisa responder. E eu Você acho já que é a viu? coisa Tem mais tem dura. pais que vão lá e falam: olha, meu filho, ele fez isso. Então, pode levar, porque ele roubou isso, ele matou fulano, é ele, ó, pode ir. Então, aí é uma questão muito subjetiva, né? Muito subjetiva. Mas Eu é imagino que, como mãe, deve ser uma dor uma assim dor incrível, tenho certeza. inexplicável, né? Inexplicável. É. Incrível que eu digo, incrível de doer, não é incrível, horrorosa, né? Horrorosa. Mas, então, tem pais que trazem esse comportamento, tem outros que vão. Mas, dentro dessa questão, a culpa visita, mas não sei se ela se torna genuína. Genuína no sentido, assim, ela é correta ou não correta? Vai depender do que você ajudar o seu filho a crescer quanto a isso, a ele se tornar uma pessoa melhor. Quando criança, né, tanto que a criança não responde criminalmente, né, na verdade o adolescente não responde criminalmente, então subentende-se que há uma não maturidade, ok? Tanto que isso a lei ainda há projetos, enfim, que buscam mudar isso, mas no momento ainda se considera que eles não, a idade ainda não foi alterada. Então, com isso a gente pode dizer que o vínculo seguro dentro de uma casa, ele vai ajudar a um filho, eu acredito, tá? Ele vai ajudar a um filho a não entrar numa situação como a do cachorro. Muito vai ajudar a não entrar muito mais do que de alguém que não tem um vínculo seguro. Agora, se esse adolescente está num lugar onde ele não esteja totalmente sóbrio, aí muitas vezes não. Aí a pessoa pergunta, mas aí ele estava e os pais estavam aonde? Né? Então, como que nós vamos responder? Como que nós vamos responder? Né? Descansando, enfim. A questão é assim, outro dia o Rafa ele mostrou um post assim para mim e leu para mim junto com a Estela, né? E falou assim, olha o que eu achei aqui, vou mostrar para a Estela. E o post falava assim, mostre para o seu filho o que não é amizade. E aí ela falou assim, não é amizade quando alguém te impede de falar com uma outra pessoa, sabe assim? Não é amizade quando você precisa fazer algo para se manter. Tipo assim, eram várias frases, cada frame era uma frase, né? Mas falava sobre isso, que quando você precisa fazer algo para permanecer no grupo, quando alguém diz que se você não fizer tal coisa, você não vai mais falar com você, né? Você não pode ser amigo do fulano, porque senão também não vou ser mais seu amigo. Aqui todo mundo faz assim, né? Sabe? Eram várias frases assim. E eu achei muito legal. E eu acho que é lógico que ninguém vai escapar dessa validação social, porque lá na rua o mundo é cruel. E é mesmo, né? Principalmente os adolescentes, esse mundo na escola, enfim. Mas eu acho que é importante, talvez, então, ir criando, desde o começo, essa consciência do o que é o que não é. Filha, não é. Se você precisar fazer tal coisa para se manter no lugar, é porque não é para você estar. E é lógico que não é o suficiente, porque ainda assim, muitas vezes a criança vai querer estar inserida, né? O adolescente vai querer estar inserido. Mas é importante que você fale sempre, olha, não vai ser. E você pode a qualquer momento voltar aqui e falar, olha, eu não estou feliz, porque aqui onde eu estou está acontecendo isso, isso e isso. Eu tenho uma amiga que tirou a criança da escola
E eu lembro que na época eu fui uma das pessoas que pensei assim, eu pensei, mas não falei. Mas eu pensei, eu falei, poxa, ela vai tirar uma escola tão boa, sabe? E, né, mas depois passou, na hora que ela me contou, olha, eu tô tirando da escola porque ela tá sofrendo bullying, ela teve um problema, esconderam um estojo, e aí fizeram ela se responsabilizar por essa questão, e alguém chegou para ela e falou assim, olha, você tem que falar que foi você, tipo assim. Nossa, isso é grave. E, tipo assim, é uma menina pequena, 9, 10 anos, você tem que falar que foi você e tal. E aí eu lembro que ela falou assim, não, e ela falou assim que as coisas foram se desenrolando, e que quando ela ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, a menina já estava, a filha já estava sendo mesmo acusada de roubo, né? A mãe da outra criança já estava sabendo que tinha sido, tipo, ela que tinha roubado estojo, e aquela confusão de escola que você conhece muito Que bem. grave, hein? E aí ela foi até a escola, tentou conversar com a coordenação, com a direção, e assim, todos muito apáticos com relação à situação, né? Porque ela estava sendo coagida a fazer aquilo, Uhum. mas a escola também não queria tomar nenhuma postura com relação às outras crianças que estavam fazendo essa, que estavam coagindo ela. Aham. Quantos anos, em média? 9, 10 anos. Olha só, né? E aí, essa apatia da coordenação, da direção, deixou ela muito transtornada. Enfim, ela falou assim: então, eu vou trocar, eu vou tirar da escola e vou colocar em outro lugar. E assim, naquele primeiro momento, quando ela fala, eu, assim, na hora eu penso assim: nossa, mas a escola é tão boa, vai tirar, enfim, depois. Mas, porque é uma rede muito difícil, né? Muito difícil conseguir vaga, enfim, mas depois, passaram assim, um dia ou dois, eu caí em mim, sabe? Gente, o que que é vaga, né? O que que é a vaga na escola Aham, aham. perto disso? Porque isso é muito sério, né? É muito sério você ter que, eh, além dela ter assumido a culpa e tudo assim, mas é o que eu achei que foi mais grave mesmo, depois, quando você analisa com frieza, foi o papel apático da escola em não tomar uma providência com relação às outras crianças que tinham feito aquilo. Sabe? Porque tudo bem que eram outras crianças, não tô falando de expulsão, de nada, mas assim, tinha que ter algum tipo de. Mas não chamaram nem os pais para conversar. Os pais das outras Foi uma crianças. negligência muito, foi cruel, né? Foi uma E enorme. continua nessa escola. E uma pergunta, posterior à saída dela, tudo seguiu normalmente? Seguiu, ela foi para outra escola, numa outra cidade, Não, mas inclusive. eu digo, na escola, seguiu normalmente? Não tivemos notícia, assim. Mas Ou seja, providência. nasceu outra vítima, né? Quer dizer, a- Eu até peço licença, eu atendo, né? E nos atendimentos, muitas as pessoas que eu atendo sofreram muitas vezes pitadas de crueldade de outras crianças ou outros adolescentes. Só que quando a gente vê o histórico de quem fazia, dentro de casa a situação era uma situação disfuncional no aspecto de vínculo, no aspecto de emoções. Quando a pessoa. E assim, me fala um pouquinho. Eu conheço, era assim, era muito disfuncional nesse aspecto de emoções dentro da casa do agressor, vou usar assim. Então, assim, muitas vezes é exatamente por isso que eu falei. a modelagem mesmo. Chamou os pais das crianças que estavam E a escola entender o motivo ou da seja, nasceu atitude. situação, Eu acho que é uma entre milhares que deve acontecer, milhões que deve acontecer direto, né? E assim, a gente acaba não tendo muito. É importante, igual isso, essa atitude que ela teve, que quando eu chego nessa história, porque eu estou falando que quanto é importante a gente estar sempre reforçando, olha, se não tiver bom para você, você me conta, você tem total liberdade de vir falar com o pai, com a mãe, que não tá legal, que você não quer ficar, que você não tá sim, gostando, sim. e a gente vai ver o que pode fazer, porque assim. Se, como ela veio e a mãe acolheu e falou assim, olha, então tá, não está dando certo, a mãe tirou daquele lugar, qualquer outro momento que ela tiver um problema, ela fala assim, olha, eu não preciso passar por isso. Ela vai lembrar disso e falar assim, ó, eu não preciso passar por isso porque eu sei que isso daqui não é amizade e que eu tenho um lugar seguro, Sim. né?
Nós Não até preciso temos ceder. isso quando os pais preparam essa criança que Quando sofreu. Ah, quando sim. prepara e quando acolhe, né? Fala assim: "Olha, então vou te tirar e vou levar para outro lugar". Não força do tipo assim, "Não, mas você tem que ficar, a gente vai resolver, vamos resolvendo", sabe, assim? A gente pode trazer vários aspectos, porque muitas vezes, quando alguém sofre alguma situação na escola, tem duas falas dos pais em alguns momentos. Olha, eu não te ensinei, você não vai devolver. Você precisa sair dessa situação. Não entra nessa situação. Tá, mas eu faço o quê? Fala para a professora. Conta para a professora, né? A gente fala com a professora, mas eu já falei com a professora, fala de novo. Eu vou lá na escola. Tá. O outro é arrebenta, vai lá e quebra. Tem esses dois comportamentos. E assim, aqueles que vão e arrebentam, tá certo ou tá errado, de acordo com o pai. Cada pai vai achar uma situação. E aqueles falam, não, não faça isso porque não foi isso que eu te ensinei. Vai lá e conta para a professora, porque também é uma outra forma de ver a situação. Mas a gente pode trazer, Mari, para os pais neste momento, que é o que a gente, que é o nosso grande convidado hoje no nosso, nesse nosso episódio, né, que faz, onde a gente faz a seguinte pergunta, né? Se meu filho se torna uma pessoa cruel, é minha culpa, né? Os pais, é nossa culpa? A gente fala que, primeiramente, não há que se falar em culpa, mas há que se falar em responsabilidade. Então, nós temos pais daquelas crianças que muitas vezes tornam-se cruéis e temos pais de crianças que são vítimas dessas crianças ou adolescentes que se tornaram cruéis ou fizeram isso com um bichinho ou fizeram, enfim. Então, a gente pode trazer uma forma de trazer um exercício de empatia, né? Como auxiliar tanto essa criança que pode se tornar uma criança cruel, como aquela que está sofrendo. Como assim? Primeiro, aí vai depender muito, a gente sempre vai voltar, você está percebendo? A gente sempre vai voltar no vínculo daquela família, no vínculo daquela convivência. Tem situações e lugares que vai ser quase impossível, É. mas é onde tem um vínculo seguro. Fala para mim. Não, em algumas famílias é igual você disse, é impossível que a criança volte e que ela tenha esse amparo, né? Que o adolescente, ou, né, que a criança ou adolescente volte e ela tenha esse amparo, essa, essa base, né? Porque a base já foi muito ruim. É. É isso. Então, mas a gente traz, né? O que seria então? Até para o próprio adolescente. Poxa, ouvindo esse podcast aqui, como que é minha casa? Como que é a casa do meu colega? Poxa, será que é tudo assim como eu vivo? Todo mundo brigando, gritando, todo mundo se maltratando? Não, há uma outra realidade? Será que eu vivo tem casas diferentes, tem situações diferentes? Será que a minha vida pode ser diferente? Então, assim, se você percebe que na sua casa há situações de violência, há situações de agressão, há situações de repetição, como a gente chama de transmissão intergeracional, ou seja, meu pai é assim porque ele apanhou, minha mãe é assim porque ela sofreu, né? Então, assim, eu não quero isso para mim como adolescente, eu não quero isso para mim. Então, o que fazer? Busca ajuda, converse com o professor, converse com o tutor, né? Nas escolas tem, Agora né? tem, Então, ensino médio. converse, fale. Ah, mas se eu falar, eu sofro em casa. Mas assim, busque auxílio. Busque auxílio, né? Para que a sua história possa ser diferente daquela que você viveu até aqui. Agora, quanto aos pais, seria a questão de um exercício de um vínculo seguro, nomeação das emoções, que é o que o Rafa, né? Seu esposo estava fazendo com a sua menina, olha, isso aqui, essa aqui não é sua amiga, olha, se ela fizer isso aqui é nomeação, né? Eu trago aquilo que eu estou sentindo, né? Ajudar a pessoa, a criança ou adolescente. Outra também é a disciplina com explicação. É, hoje tem gente que chama de mimimi, né? Mas tem pessoas que falam, hoje os pais reclamam, falam muito e fazem menos, né? Dialogam muito, mas no passado se batia muito mesmo, né? Então, a gente, transmissão intergeracional, violência gera violência,
Então, mas se os pais estão conversando mais, por que está tendo mais violência? Então, uma coisa é você disciplinar com explicação. Ninguém falou que para você não disciplinar, mas você explica, mas é para disciplinar. Então, assim, uma coisa, enquanto você falava, e aí você vai falando, às vezes vai surgindo, assim, né, algumas ideias, é exatamente o que você falou, de disciplinar. Porque muitos pais têm muito medo, É, né? sim. Assim, duas coisas que você trouxe. A primeira, igual você falou, do colega. Ah, eu tô vendo que eu tô me aproximando de algumas pessoas, eu tô me aproximando, de repente, de um namorado, de uma namorada, tô me aproximando de um colega, e aí eu percebo que a família, né, como que é importante, igual você falou assim, para você adolescente que está nos ouvindo, é importante que você perceba que como que é a família ou como é o modo de vida desse amigo, porque às vezes é um amigo muito legal, ele é uma pessoa muito divertida, mas será se o modo de vida que ele vive, ou como a família vive, eu não estou falando, em nenhum momento eu estou falando aqui de questão social, eu estou falando mesmo de comportamento, Uhum, tá? Como ele vive, como a família vive, é compatível com aquilo que a sua família, uhum. com o que você aprendeu, com o que a sua família vive, com o que você aprendeu a vida toda que parece um pouco mais certo? Não estou falando que é porque a família não tem nenhum comportamento agressivo, porque ela é totalmente funcional. Às vezes, mesmo sem um comportamento, né, como os Paralamas do Sucesso, palavras duras em voz de veludo, né? Às vezes acontece. É isso. Às vezes acontece, mas assim, é importante a gente perceber esse ambiente da pessoa, porque assim, às vezes a gente está se envolvendo com um namorado mesmo, que é o que começa nessa fase da adolescência, um namorado ou namorada, e aí quando você vê, a família é totalmente diferente do que você conhecia, e assim, do que você acreditava que estava ok. E aí, de repente, fala assim, como é que você vai culpar aquele comportamento posterior que, de repente, pode acontecer ou pode vir? Você fala assim, porque lá atrás já existiam esses sinais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gosto, você falou de disciplinar com consciência, né, ou com respeito, da gente ter apanhado mais, ter tido É, mais uma coisa, geração que os é, pais. eu acho que como pais, o que a gente tem que pensar? A gente já está mais maduro. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que não é porque aconteceu com a gente tem que replicar. Uhum. Mas isso nasce de um comportamento maduro de uma, vindo de um autoconhecimento de que você viveu aquilo. Então, primeiro você tem que entender que você vivenciou aquilo e falar assim, olha, vai parar em mim. Tem que ter a maturidade de dizer, vai parar em mim. Não é porque eu sofri, não é porque comigo foi difícil, não é porque para mim a vida foi muito ruim, que eu preciso seguir com esse Isso mesmo. ciclo, Uhum. né? E também talvez se entender um pouco mais como pai, qual que é o seu perfil de pai, né? E eu até trouxe esse livro aqui, foi muito engraçado, porque eu comprei, eu vou até indicar rapidamente aqui, é que eu achei legal, porque ele tem alguns exercícios. Durante a leitura do livro, ele fala muito sobre inteligência emocional, de como que é a arte de criar os filhos e educar. E eu comprei esse livro assim na rua de um senhor que estava vendendo na porta da universidade outro dia, assim um pouquinho no final do semestre. E quando eu trouxe para cá, cheguei aqui, aí ele fala assim, ó, avaliando o seu estilo parental. E Ai, aí que tem aqui legal. vários testes, né? E aí você vai colocando aqui, e ao longo do livro ele tem vários testes. Ele vai te indicar, por exemplo, qual que é o seu estilo. E é importante que você saiba, porque às vezes você acha que você tem um estilo muito duro. E depois, quando você responde, você vê que não tem. Ou às vezes você acha que tem um estilo duro, mas quando você responde, depois você vai ver nos resultados, você percebe que você tem um estilo mole, assim, sabe? Que você podia ir um pouquinho mais além, Aham, ser um pouquinho mais mais rígido, né? Um duro. pouquinho. Então isso é muito legal, porque eu acho que, Legal. assim, até para a gente se conhecer como pais, entender como que a gente age, até para que a gente não crie nos nossos filhos eh, comportamentos que a gente não deseja, né? Que continuem, né? Através de Sim, nós. sim. É importante que a gente se conheça como pais, né? E é assim, aí eu lembrei que eu Indicação, tinha deixado inteligência aqui. emocional e a arte de educar nossos E ele tá filhos. assim no meu colo, porque, como eu disse, Uau, comprei do perfeito. rapaz na rua. Mas aí, quando veio esse tema hoje, eu falei, nossa, acho que Legal, tem a ver. perfeito. Porque eu acho que, a princípio, igual você disse, não é que é culpa nossa que os nossos filhos ficam cruéis.
Mas talvez o que seja a nossa responsabilidade nos preparar e preparar os nossos Exatamente, filhos para o mundo. exatamente. É, assim, a gente pode dizer que o ambiente molda, que a primeira infância é decisiva. Podemos dizer que os padrões também se repetem, mas o que é certeza? A mudança é possível E a quando qualquer não tem uma momento. outra questão. É. E a pergunta mais, acho que honesta de hoje: estamos atentos ao ambiente emocional que estamos criando? Esse livro é onde você traz, olha, que pai sou, né? Que pai Que sou? pai Eu sou, acho que é que isso. pais, né? Essa autoavaliação contínua. Educar vai muito além de corrigir comportamento. É onde a pessoa cria consciência de que o ato praticado vai gerar uma consequência. Ponto. Os meninos, os rapazes, acredito que eles não tinham noção. Ele era um cachorro de rua. Uhum. Era só um cachorro. Não, não vai, ninguém vai. Não, vai gerar consequência. Tem essa Entende? questão de que era só um cachorro de rua e tem essa questão do superego, assim, da super autoestima, né? Porque tem essa questão da gente também super elogiar, muitas vezes, eu criar nos filhos da gente a impressão de que eles são super-heróis ou que eles são seres únicos e mágicos, assim, que. é, Sabe quando a gente coloca dentro num pedestal e fala assim, ó, eu sou tão assim, porque minha mãe sempre falou a vida toda que eu posso tudo, Uhum. que eu posso tudo. Então eu posso tudo. O que é um cachorro na rua, perto de mim, que posso tudo? Posso tudo. É isso mesmo. Então, a responsabilidade não é para gerar nenhum tipo de culpa. É para gerar indivíduos como estes a maturidade, a consequência de todos os seus atos. Talvez cada geração aprendendo de uma forma, mas de geração em geração isso vai ter que ser continuado, vai ter que continuar a ser ensinado, né? Porque senão nós vamos ter um mundo cada vez mais violento pela falta de percepção de que se você fizer um ato, você vai ter uma consequência. Então estejamos atentos ao que está ao nosso lado, esteja atento aos seus filhos, esteja atentos ao que eles estão fazendo. Ah, mas ele já é grande, ele já é, não, tá de madrugada, foi aonde? Tá com quem? Ah, Quem são essas quem são pessoas? essas pessoas? Está fazendo o quê? Porque se você, qualquer ato que você fizer gera uma consequência, e que seja boa, então, para gerar consequências boas. Acho que seria isso, É. Mari, no dia de hoje. A minha, então, a minha reflexão final tem muito a ver com o que você disse agora. Sim. Eu acho que não é que seja culpa nossa, mas eu acho que é nossa responsabilidade ter algumas atitudes, como permanecer frequentemente com a Uhum, atenção plena em uhum, tudo que está acontecendo, com o radar muito ligado, né, e tentar perceber pequenos sinais e pequenos detalhes. Eu sei que com a vida corrida é cada vez mais difícil que a gente consiga ter tempo para tudo isso, mas é importante que a gente fique atento a esses detalhes e aos sinais que vão acontecendo e não deixar com que os sinais passem, porque depois isso pode virar uma bola de neve, né? Então, assim, viver numa constância de autoavaliação sua como pai, que tipo de pai sou, que tipo de criação eu estou fazendo, como eu estou desenvolvendo emocionalmente essa criança, isso. mas também fazer uma autoavaliação do seu filho, às vezes, porque às vezes o amor pode cegar a gente. E cega mesmo. Então, às vezes, tentar fazer uma autoavaliação mais fria, de tempos em tempos, de como que está sendo esse desenvolvimento. Até pego, né, dentro da sua análise final, achei ótima. Por quê? O que aconteceu naquela escola? Voltando na menininha, não houve o ensinar da reparação. Eles causaram um dano, mas eles não foram ensinados a reparar o dano. Uhum. Então, fica uma lacuna. É dentro dessa lacuna que esses crimes acontecem, que a violência acontece, que a falta de limite acontece. Entende? É dentro dessa lacuna entre o ato, a consequência e a reparação desse ato. Não existe esse link, aí fica essa lacuna. É dentro da lacuna que os feminicídios, tudo acontece, porque todo mundo acredita que
não vai Tanto acontecer, faz. tanto faz, não vai acontecer nada. Fica uns anos lá e depois está tudo certo, entende? É isso. Um tema muito difícil, mas assim, bem polêmico, mas eu acho que muito importante, porque a gente também se perde. A gente, como mãe, como pai, a gente A gente muitas vezes, né, se perde em algumas questões. A gente não acerta sempre, né? Não tem como acertar sempre, não tem fórmula mágica para fazer isso, nenhuma fórmula correta, sim, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que foi muito legal. E sim, o que não tanto faz é que as pessoas precisam sim, isso não é tanto faz, precisam sim compartilhar o nosso vídeo e curtir o nosso é canal. mesmo. Se inscrever aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo esse projeto e trazendo esses temas tão legais assim. E a gente também conta com vocês, para vocês que estão nos assistindo, trazer para a gente também cada vez mais ideias, né, de temas. A gente sempre tem coisas acontecendo, mas a gente quer muito ouvir vocês, né? Vai ser um prazer imenso atender a pedidos aí de temas para a gente conversar e dialogar aqui, né, Cleo? Isso mesmo. Porque, assim, é a forma que a gente encontrou, a gente já falou isso lá no nosso primeiro episódio, a forma que a gente encontrou também de poder auxiliar para esse mundo melhor, porque nós vamos através de reflexões, a gente não vai só ajudar a educar, a gente não vai querer controlar, mas a gente vai auxiliar no caminhar da humanidade, Sim, porque daí vão saindo novos pensadores e pessoas que querem o bem do todo, né? sim. Então, eu quero só agradecer, Semente do Mari. bem. Eu quero só agradecer por poder ter tido mais essa oportunidade de auxiliar dentro desse projeto que nós temos, não é? Então, sempre gosto de falar o nome eu gosto de falar tempo de cuidar, acho muito bonito, porque é o tempo que nós também paramos para poder auxiliar e cuidar de você, e a gente também acaba se autocuidando. Então, muito obrigada. Como ela já disse, compartilha, segue a gente aí. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Um abraço, fiquem